Meus irmãos, boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer a direção da casa pelo convite que fez ao CERJ, através da minha pessoa, para fazer a divulgação da campanha do Evangelho no Lar. Nós já estivemos, inclusive a irmã esteve conosco em 2014, lá na Feira do Livro em Volta Redonda, viu nosso estande, e aí eu dei um prospecto e ela fez o convite. Aqui nós somos todos encarnados, nós temos também uma pleia de irmãos encarnados. O Evangelho no Lar foi criado lá no CERJ, nessa campanha, em 2012, juntamente com a USE, que é a Unidade das Sociedades Espíritas de São Paulo. Aqui no Rio, nós fizemos umas entrevistas na rádio, na TV Nova Luz, na Rádio Rio de Janeiro, na Rádio Fraternidade Net e na Espiritismo Net. E a divulgação foi maravilhosa. Na TV Nova Luz, por exemplo, nós tivemos, não só do Rio de Janeiro, mas também do Brasil e até do exterior, pessoas mandando e-mails para nós, pedindo explicações e orientação sobre o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é uma ferramenta maravilhosa que nós levamos para dentro de casa. Então, esse Evangelho, essa campanha é permanente, juntamente com a FEB também, Federação Espírita Brasileira. A importância do Evangelho do Lar, a gente observa pelo retorno. Em casas espíritas, nós fomos uma vez e a direção nos solicitou mais 2 visitas para os pais e para as crianças, porque o testemunho no retorno a estas casas realmente é emocionante. E nós também temos a comprovação cabal nas mesas mediúnicas, quando os irmãos desencarnados, através da psicofonia, nos deixa mensagens da existência do Evangelho no Lar. No decorrer da exposição e da minha fala, eu vou mostrar a vocês uma série de exemplos sobre o Evangelho no Lar. O que acontece? Normalmente, nós estamos hoje num mundo muito materializado. Nós esquecemos que somos espíritos. Nós temos que nos espiritualizar. Nos nossos lares, nós levamos o alimento para o corpo, nós levamos toda essa tecnologia que o mundo nos apresenta, inclusive o WhatsApp, o smartphone. Inclusive, uma amiga minha me falou que, numa certa ocasião, à noite, ela surpreendeu-se mandando o WhatsApp para a filha que estava no quarto, e filha, o jantar está na mesa. Então, realmente, nós temos que nos preocupar muito com isso. Porque se nós olharmos muito para a tecnologia, para a materialidade, esquecemos a espiritualidade, assim que nós levamos o pão para o lar, para o conforto do nosso corpo, temos que levar também a Jesus, através dos conhecimentos, através do Evangelho. Emmanuel diz a seguinte frase: se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Palavra de Emmanuel. E eu coloco aqui um slogan: que em casa inicia a nossa missão na terra. É bom lembrar, meus irmãos, que é em casa nós lidamos e convivemos com os nossos familiares, com afetos e desafetos. Nós não sabemos quem são nossos familiares ou que foram em vidas passadas. Então a gente, primeiramente, a gente nasce, convive com os pais, depois com os irmãos, com a família materna e paterna, depois a gente vai em casa, e aí convive com a família do cônjuge e com toda aquela família. Depois vem os genros, e noras e netos. Então, em casa realmente inicia a nossa missão na terra. O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião familiar, constituída de preces, leituras evangélicas e comentários edificantes com base nos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, e a nossa irmã leu aqui uma página do Evangelho, são muito importantes na casa espírita. Mas nós temos que levar para o nosso lar essa egrégora que paira sobre esta casa. Nós temos que levar para o nosso lar realmente o Evangelho de Jesus, os ensinamentos para manter a harmonia. E conforme eu falei, as pessoas hoje dentro de casa
passa mais tempo no smartphone, no WhatsApp e na televisão. Esquece de conversar entre si. Também a gente nota pelos atendimentos fraternos que existe uma carência de conversar com as pessoas. Existe uma carência de dizer para o seu ente querido: ó filho, eu te amo. Ou para a esposa, para o marido, eu te amo. Então nós precisamos de dialogar, conversar. E o Evangelho no Lar é uma oportunidade que nós temos. Eu trouxe os prospectos e no final eu vou ficar à disposição para perguntas. Nós temos uma apostila com 106 respostas. Nós vamos ficar à disposição. E eu também trouxe prospectos de como fazer o Evangelho no Lar, o roteiro. O Evangelho em Casa está no livro Indulgência, do livro Indulgência, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Quando puderes, mantente no grupo doméstico do Evangelho a grande lavoura, e no campo enorme não prescinde do viveiro minúsculo para as sementes, porque nós temos os nossos filhos. Desde pequenininho, se você acostumar a ir no Evangelho, inclusive vamos falar sobre gestação, sobre o espírito ainda quando está no útero da mãe. Então nós temos que plantar essa semente com as nossas crianças, porque o Evangelho fica na consciência. Eu tenho um amigo que ele criou seus filhos na evangelização e no Evangelho no Lar. Mas depois o mais velho, já com seus 40 e poucos anos, desistiu. Mas na empresa onde ele trabalha, um colega foi fazer uma consulta com ele: olha, meu amigo, eu estou com um problema assim, eu queria uma solução, queria que você pudesse me dar uma dica. Aí ele deu um conselho: procura uma casa espírita. Porque o que nós aprendemos na casa espírita, que nós lemos, e principalmente no Evangelho no Lar, fica solidificado na mente das pessoas, principalmente da criança, e mais cedo, mais tarde, brota. No mesmo livro, os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequeno espaço de um lar, em que se refaçam para a luta. O culto público da fé religiosa é um mostruário brilhante do conhecimento e da educação, mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espírito, uns frente aos outros. Atendemos assim ao grupo familiar do Evangelho que nos corrige atitudes e elimina defeitos, auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia que constituem os alicerces de nossa verdadeira felicidade. Nós às vezes esquecemos que nós só temos essa existência. Nós somos aqueles espíritos muito velhos. Nós temos outras existências, outras vidas. E trazendo dessas vidas, muitas vezes, e na maioria das vezes, defeitos. Eu chamo de lixo, que é o orgulho, a vaidade. E no convívio com a família, através dos estudos, na frequência na casa espírita, a gente vai tirando aos pouquinhos aquelas miasmas que ficam no perispírito. No tempo da fé pública, instruirás o raciocínio. Na igreja, em casa, elevarás o sentimento. E no santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência. Mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. E quando você leva Jesus para morar com você, quando você leva o Evangelho para a tua casa, você traz harmonia, você traz paz. E muitas vezes a gente tem problemas em casa ou com vizinhos, e através do Evangelho lá, e pelos testemunhos que eu já ouvi, por exemplo, uma irmã nossa começou a fazer o Evangelho no lar, e o irmão, quando ela começava a fazer o Evangelho, o irmão ia para o quarto tocar funk em alto volume, e a mãe ficava na cozinha. Ela fazia o Evangelho quase chorando. Primeiro mês, segundo mês, ela sentou-se à mesa para fazer o Evangelho. Quando ela olhou para o lado, o irmão estava sentado no sofá, quieto. Ela perguntou: meu irmão, o que você está fazendo aí? Quero ver se está no Evangelho, como é que funciona. Aí sentou-se à mesa. A mãe, observando esse cenário, também sentou-se à mesa. E aí acabou o funk.
Porque o Evangelho vem em casa para unir as pessoas. Agora eu fui fazer uma palestra numa casa espírita em Botafogo, e uma senhora veio comentar que ela começou a fazer o Evangelho após a campanha. Mas na hora do Evangelho, ela tem lá um vizinho, o senhor lá que mora sozinho, e na hora do Evangelho ele tocava música, batia na porta, gritava nos corredores. Ela ficou até assustada, mas ela continuou fazendo. Já no final do mês, quando ela foi fazer o Evangelho, silêncio. Então você vê a força que tem o Evangelho lá. Fundamentação doutrinária. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e inconveniência da reunião em torno do Evangelho do Lar. Dentre eles podemos citar André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e muitos outros. Então o Evangelho não é a criação do Sérgio, do Edson, do que quer que seja. São esses mentores que comprovam, através de livros, de psicografia, a importância do Evangelho no lar. Na psicografia de Chico, de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, lar é a escola do coração. O lar, na essência, é a academia da alma. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo entes amados à condição de professores do Espírito. E muitas vezes, nós em nossas casas, nós somos professores e alunos. A mais essa geração que está chegando aí, chama de geração ídrica, então muitas vezes a gente aprende mais do que ensina. Então, dentro de casa, nós somos ao mesmo tempo professores e alunos, convivendo em harmonia com os nossos familiares. É bom recordar que o primeiro Evangelho do lar foi feito na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, quando Jesus, uma noite, ele, notando que os apóstolos conversavam animosidades, discutiam, falavam sobre política, sobre trabalho, e deixou que eles se acalmassem, chamou-os para perto de si, abriu a Torá, o livro sagrado dos judeus, e leu as Escrituras e fez uma dissertação, como a nossa irmã fez aqui agora no Evangelho, nascendo ali o primeiro Evangelho no lar. Nós apenas estamos seguindo o exemplo do Mestre. Então não é a criação do Espiritismo ou do Cristianismo. Foi Jesus que nos ensinou aqui na casa de Pedro. O objetivo: criar em todos os lares o hábito de se reunir em família e pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar. Pode não ser importante no primeiro momento, mas depois que você cria o hábito do Evangelho no lar, realmente você vê que a sua casa fica mais harmoniosa. Uma afilhada minha, separada, filho único, perdeu o filho num acidente. Então, quando nós perdemos o pai e a mãe, somos órfãos. Quando perdemos a esposa ou o marido, somos viúvos. E quando nós perdemos o filho, o que nós somos? Aí ela, no desespero, me chamou e disse: Edson, o que fazer? Aí eu fiz uma prece, pedi orientação. Qual foi a orientação dela? Evangelho no lar. Eu falei assim: olha, minha filha, faz o seguinte, no primeiro mês, a família está abalada, faz o Evangelho diariamente. No segundo mês, dia sim, dia não. No terceiro mês, segundas, quartas e sextas. E depois, no quarto mês, você faz as terças-feiras, que é o dia que ela realmente fazia. E lá em Copacabana, eu participei de um grupo de 20 anos, nós fazíamos irradiação para esse rapaz, o Tiago, o nome dele. Quando foi 8 meses depois, 8, 9 meses, veio uma psicografia do menino. E estava assim: mãezinha querida, muito obrigado pelo Evangelho que a senhora fazia aí em casa. Foi este Evangelho, estas preces, estas rogativas que me levantaram e me sustentaram aqui no mundo espiritual. E não esqueça, mãezinha, de agradecer os tios de Copacabana que não conheciam, nem a mim,
pelas preces também proferidas lá. São um dos testemunhos. Na mesa mediúnica nós temos as dezenas. Procura manter a harmonia no lar. No dia, durante o culto do lar e após. Tem gente que só deixa a sua casa para fazer o evangelho naquela tarde ou à noite, naquela meia hora, uma hora, a cada mesmo tempo. Acabou o evangelho, começa a bagunça de novo. Então tem que procurar manter no dia, ou durante, evidentemente, e após. Porque quando você faz o evangelho no lar, você tem a proteção do alto. E é muito importante fazer esta observação, porque numa das minhas palestras sobre o evangelho no lar, um rapaz me fez uma seguinte pergunta: Edson, pode-se colocar água para frutificar na mesa? Eu digo, sim, perfeitamente. Mas o Espírito me falou aqui que a água é envenenada, que a água mata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na concentração e fazer sempre a harmonização durante o dia no mínimo. Tá? No livro Vivências com Jesus, Ideias de Madeira, fala no campo educativo do lar, somos chamados à construção da paz e um padrão calmo de convivência que é possível, mas que exige de nós permanente atenção em nosso dia a dia. Vivemos um momento em que se multiplicam ações violentas dentro e fora dos limites domésticos, e o medo parece esprairar-se, ameaçando nossa tranquilidade. Para impedir a entrada de malfeitores em nossas casas, reforçamos as portas e janelas, construímos muros e usamos trancas e cadeados. Mas, como impedir os malfeitores do plano espiritual de adentrar em nossos lares, fomentar a discórdia e o mal-estar? Onde está a proteção aqui e aqui? No orar e vigiar, nossa vigilância constante. E através do Evangelho no lar, a gente consegue manter um distanciamento. Agora é importante naquele livro Juventude Interrompida, da Federação Espírita de Espírito Santo, tem um relato de vários jovens do plano espiritual que fazem narrativas. E um deles, Leandro, se não falo o nome, ele estava há 4 anos no mundo espiritual e foi permitido a ele visitar a família. Quando ele chegou na casa dele, em São Paulo, ele notou que tinha um espírito lá dentro de casa, na casa dele. Aquela linguagem da garotada: ô meu, qual é a tua? Você não é da família. O que você está fazendo aqui em casa? Eu sei que eu não sou, mas eu gosto da família. Eu estou morando aqui agora. Mas quando tem esse tal de evangelho, eu não sei porquê, eu sou afastado. E fica difícil de voltar, mas eu acabo voltando. Porque eu falei lá anteriormente: manter a observância e a harmonia dentro do lar. Se você manter a harmonia dentro do lar, você traz essa harmonia. Aliás, no centro espírita, você ouve a palestra, você toma um passe, já vai para casa harmonizado. Manter esse nível dentro de casa e através do evangelho no lar, você leva para fora, leva para o seu ambiente de trabalho, leva para o seu ambiente de amigos e familiares a paz do evangelho. Tá? É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequenas demonstrações de renúncias a pontos de vista. Também é uma orientação de André Luiz. Então, muitas vezes, quando o casal vai dialogar é conversar. Um conversa, o outro também conversa, chega a um acordo. Mas quando um dos familiares ou do casal quer impor a sua opinião, fica realmente difícil dentro do lar para manter aquele nível. Então, André Luiz nos fala que é sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nós dispomos a ceder de nós mesmos. Os atendimentos fraternos que nós fazemos, nós recomendamos para os casais quando vêm conversar conosco. No relacionamento existem 3 pilares importantes: o amor, o respeito e o diálogo. Então, está mais ou menos enquadrado nessa orientação de André Luiz. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas
as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências do campo intelectual e moral. Então, nos livros de André Luiz, por exemplo, nos domínios da mediunidade, estudado agora no último ano no SERD, tem um caso de um casal que encarna e reencarna há quase 1 milênio. Naquele livro Entre a Terra e o Céu, tem também uma família que está numa situação de encarne e desencarne no século passado, aqueles 1950, que acabou. Desde o tempo da Guerra do Paraguai. Então, muitas vezes, nós estamos em casa convivendo, de repente, com aniversário. E pelo esquecimento, nós não sabemos que a nossa esposa foi um aniversário, ou um marido, ou um filho. Né? Então, é no lar que os espíritos se reencontram. É ali que Jesus, nosso Pai Maior também, nos dá condições de nós tratarmos com os nossos. Por exemplo, a minha mãe. Como eu amei a minha mãe e como amo. Se minha mãe foi um adversário meu, não é mais. Se eu chegar no mundo espiritual a qualquer momento e reencontrar minha mãe, sabe que ela foi um adversário, enfim, eu não tenho mais condições de não amá-la. Então é no lar que a gente aprende, é uma escola, cuidando dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, dos netos, enfim, do pai, da mãe. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É ali que nós educamos nossos filhos e somos educados. Que toda vez que nós abrimos um livro, o Evangelho, por exemplo, tantos outros das obras subsidiárias da doutrina espírita, nós temos com certeza um aprendizado maravilhoso. E quem adentra a doutrina espírita tem a oportunidade de realmente aprender. A própria mentora da casa, Dona Ivone, que na Volta Redonda nos tinha na exposição, conhecia as 2 irmãs da família, da irmãzinha Ivone. Então você tem realmente as bases do sentimento e do caráter. É dentro do lar que é a nossa escola. O lar não é só para dormir, chegar e dormir e ver televisão. Conversar, dialogar, estudar, enfim. E conviver. André Luiz também nos dá essa orientação. Os espíritas, em particular, precisam compreender a necessidade do curso do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável que se reúna com familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, nós que somos médios, somos trabalhadores, tarefeiros, temos que sentir e saber da nossa responsabilidade, porque nós levamos essa egrégora que paira nesta casa, por exemplo, para quem trabalha aqui, quem é obreiro, quem é tarefeiro, leva para o nosso lar, sendo que o nosso lar fica sendo um pequenino altar, uma pequenina faixa de luz através do Evangelho no lar. E o Evangelho no lar, fazendo frequentemente, depois a Jordaniana vai falar esse comentário, trazer esse comentário, nos dá realmente muita paz, muita harmonia. É só fazer. E eu sei que eu estou falando que eu faço Evangelho há muitos anos. E nos retornos, as pessoas que mandam e-mail agradecendo, não a mim, que eu sou apenas, estou apenas repassando pela voz. Eu não criei nada disso. Eu apenas faço aqui o papel da explanação. Também André Luiz, na psicografia de Chico, no Sinal Verde, bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Olha André Luiz dando essa indicação para nós aí. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos.
e converse, edificando a harmonia. Esse segundo item aqui, quem tem família grande aí, sabe o que acontece quando um filho ou a esposa vai sair, e onde é que está minha roupa, onde é que está minha camisa, onde é que está isso? Faz um tumulto, por incrível que pareça, tumultua, tira o pessoal do foco, né, da harmonia. Então ele nunca fala os gritos, e abusando da intimidade com os entes queridos, e sempre conversa, edificando a harmonia. Porque se o filho, ou o marido, ou a esposa, enfim, vem falar contundentemente, fale suavemente, fique acalma. É questão de hábito. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, também de Chico, ele cita: é importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Nós observamos, inclusive agora na televisão, foi sábado, acho que foi terça ou quarta-feira, foi uma escola, se foi São Paulo, no Rio, 2 escolas foram totalmente depredadas. Pessoas que entram nas escolas e incendeiam, pessoas que fazem assalto às pessoas, as pessoas entregam veículo, entregam dinheiro, mesmo assim recebem um tiro. Nós vemos ainda pessoas que roubam a merenda escolar, pessoas que roubam os medicamentos para o nosso povo. Mas se essas pessoas, desde pequenininho, tivessem na evangelização, tivessem observando o exemplo dos pais, ensinando para eles o Evangelho, eu tenho a certeza que a maioria não faria o que estão fazendo hoje. Então nós precisamos, no nosso país, no nosso planeta hoje, nos anos mentores está doente, muita violência. Nós temos no nosso país uma situação hoje drástica, complicada. E eles perdem, nas mesas mediúnicas, todos eles perdem muitas preces. E quando nós em casa fazemos a nossa prece para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, eles depois agradecem através das psicofonias. Nós também fazemos prece para o prédio, para o bairro. Então, uma andorinha só não fazerão, mas várias andorinhas sim. Então, observar esse detalhe. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Realmente, trazendo as claridades da Boa Nova, nós adquirimos a experiência e colocando em prática lá fora, junto com os nossos pequeninos, com certeza vão ter um outro comportamento, uma outra visão do mundo. Finalidade e importância. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Neste particular, nos estudos que nós fazemos na nossa ERG, e nos estudos que se lê, que se estuda, essa palavra aprimoramento moral está intrínseca, ali está dentro, e que na verdade vem a ser o quê? Reforma íntima. E através do Evangelho no Lar, através dos estudos, você começa a trabalhar, você começa a se lembrar de Santo Agostinho, que no Livro dos Espíritos ele falava, nos ensinava também, que todas as noites ele se olhava no espelho para ver o que ele tinha feito de errado. De vez em quando eu imito, eu olho no espelho, Edson, qual foi as burradas que você fez hoje para consertar amanhã. Então, aprimoramento e reforma íntima está em todos os estudos e ensinamentos da doutrina espírita. Eu sempre abro um parênteses para falar de reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos de nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si.
Essa é a reforma íntima que nós temos que trabalhar, tirar aquelas miasmas de outras vidas, né? E colocar realmente Jesus dentro de nós. E onde fazer a reforma íntima? A nossa irmã já dá a orientação. Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios que colaborarmos desinteressadamente com o serviço ao próximo. E esse particular aqui, serviço ao próximo, realmente nós necessitamos e precisamos. Nós temos hospitais, sanatórios, presídios, orfanatos, asilos. Particularmente eu e a minha companheira, nós somos voluntários do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Lá nós trabalhamos no setor chamado NAVE, Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, onde tem 6 religiões: a muçulmana, a budista, a islâmica, evangélica, messiânica, católica e espírita. Nós fazemos um trabalho junto aos pacientes, os acompanhantes e também os funcionários. E como é importante esse trabalho? Eu recordo uma ocasião que um rapaz descendo as escadas do 5º para o 4º andar, em frente à sala do plantão, ele dizia palavrões, dava coisas na parede. Aí fomos ao encontro desse rapaz e ele disse assim: meu pai está morrendo aqui no 5º andar e eu nunca falei para ele que eu amava. Nós falamos: calma, meu jovem, vamos subir porque ainda não foi embora, vamos lá. Aí subimos. O pai realmente já estava no estado já de óbito. Lá não pode falar desencarne, não falar desencarne, uma barbaridade, a diretoria toda em cima de mim. Então eu aprendi a falar óbito. Aí o pai estava ali e falei: fale para ele agora que o senhor ama. Ele falou: fale agora. Ele falou assim: papai, eu te amo. Papai, eu te amo. E aí desabou. Aí ele deu aquela... se harmonizou, aí caiu no choro. Ele levou lá para a sala, conversando. Então é um trabalho interessante. Inclusive, hoje começou o curso de uma nova equipe. Deve ter agora, acho que de julho, agosto, deve ter novos cursos. Quem quiser fazer, que for espírita, trabalhar na casa espírita, pode fazer esse trabalho. É muito bom. E tem asilo, tem orfanatos, enfim. É serviço ao próximo. Muitas vezes, o nosso familiar, o nosso parente, o nosso amigo precisa de nós. No livro Os Mensageiros, no capítulo 34 a 37, a Dona Isabel vai nos dar um exemplo do Evangelho. Pelo momento de paz que o Evangelho proporcionou lá, pela união das criaturas, proporcionando à casa uma vivência tranquila e equilibrada. Está no livro Os Mensageiros, André Luiz. Aqui nessa fotografia de André Luiz, ele comenta, ele vê aqui a casa da Dona Isabel, os mentores já dentro de casa, eles aqui para entrar, o Aniceto, que é o coordenador, e André Luiz nos faz uma narrativa que pela rua, ele notava que os encarnados, nós andávamos pela rua, os desencarnados acavalados em nós, são os alcoólatras, os fumantes, os viciados, né? Então, há uma diferença em você fazer o evangelho no lar e não fazer. Aqui nós montamos a casa da Dona Isabel, aqui os mentores fazendo o trabalho, aqui as crianças, aqui o marido que é desencarnado, o Isidoro. São pessoas, parentes, ou amigos, ou conhecidos, que a espiritualidade traz para dentro de casa, para assistir o Evangelho, porque eles estão sob a égide da proteção de Jesus. E depois ela, então, inspirada, faz a leitura do Evangelho e ensina para as crianças sobre a proteção aqui dos mentores. Isso que acontece em nossos lares. Tem apenas uma fotografia, mas em nossos lares acontece isso. Facilitar no lar e fora dele, né, o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da prece, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuindo com o plano espiritual, mantendo a proteção interna e externa do lar. Muito importante isso. Uma vez uma jovem perguntou, quando ela fazia o evangelho no lar, ela costumava ir para a cama, vestir o pijaminha e ficar debaixo da coberta fazendo o evangelho no lar. Perguntou se era normal. Eu digo: bom, minha jovem, se você recebe as tuas visitas
na sua casa, deitada na cama de pijaminha, debaixo das cobertas, isso eu não faço. É a mesma coisa. Então, é a vigilância. Por isso nós temos aí uma apostila com 106 perguntas, as mais difíceis. E aqui eu trouxe uma figurinha aqui, ó. Cheguei para perturbar a casa do céu. Não vai dar mais. Por quê? Porque ele começou a fazer o evangelho lá. Isso é um desenho, é uma caricatura, mas tem fundamento. Quando você começa a fazer o evangelho lá, eles, nossos irmãozinhos, ficam, olha, um já fala, não vai dar mais. Porque aqui não entra. Saneamento espiritual. A casa que faz o evangelho no lar ao mês já tem uma luz pequenina em volta com uma cúpula brilhante. E a casa que faz o evangelho há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumentam mais os clarões espirituais. Quanto mais tempo você vai fazendo o evangelho, você envolve mais no prédio, na rua, no bairro, você tem uma luz que brilha. Inclusive, muitas vezes, a gente faz o evangelho e a gente sente que até o porteiro sente-se mais à vontade, enfim. Orientação dos mentores. Quanto mais tempo você faz o evangelho, a tua casa fica mais protegida, a tua parentela, principalmente a parentela desencarnada. Nós temos muitos parentes que são de outras religiões. E quem não conhece a doutrina espírita não sabe o que acontece pós-morte. Então, muitas vezes, eles ficam perdidos nas zonas umbralinas, enfim. E através do evangelho no lar, a gente faz o pensamento, leva a oração, a prece e as rogativas aos desencarnados. A leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto, torna a casa um verdadeiro celeiro de luz. Toda vez que você faz o evangelho, você traz para dentro de casa. Quando nós chamamos a faxineira para fazer uma faxina em casa, uma casa fica até perfumada, desculpa a expressão, fica gostosa de frequentar. E uma casa bagunçada, que é uma visita, caramba, esse cara, essa mulher não limpa a casa. A mesma coisa quando você faz o evangelho, você faz uma limpeza, uma higienização espiritual. Você sente isso. As pessoas ficam mais alegres, mais felizes. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha, para o amor e sabedoria universais. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores ilimitados. Porque dentro de casa, nós, fazendo o Evangelho, estamos os deveres de casa. O que nós aprendemos aqui nas palestras, nos cursos que são feitos aqui na Casa Espírita, em casa a gente faz os deveres de casa. E Jesus sempre nos dá essa orientação. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E a verdade qual é? É o Evangelho. Os ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos em casa, aprendemos na Casa Espírita e praticamos. Porque não adianta você vir para a Casa Espírita, dizer que aquele palestrante é maravilhoso, que esse livro é muito bom e já leu 300 vezes. Mas se você não entendeu, não aplicou, não vivenciou, você ainda não é espírita. Você é candidato a ser uma boa pessoa. Aqui nesse livro, Ressurreição e Vida, de auto-história da Dona Ivone, no capítulo 2, da lição materna, na página 33, da editora FEB, vem uma mensagem de um espírito que passa para a nossa querida Dona Ivone. Diz o seguinte: meu caro amigo, fazendo um favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que se não descuidem de ensinar a subir moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes, por elas lançadas naqueles corações iniciantes, germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso. Essa é uma prova contundente, que eu falei anteriormente, quando os irmãos, através das psicofonias, das mesas mediúnicas, fazem esse tipo de declaração.
da importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, muita gente pensa que é sentar à mesa, dá uma lida rápida ali, Jesus nasceu, Jesus já foi crucificado, lá de Maria, o Pai Nosso que acabou o Evangelho. É muito mais do que isso. O Evangelho no lar é muito mais do que isso. A importância da participação das crianças do Evangelho no lar. O lar é a nossa primeira escola. Nele influenciamos os outros e somos influenciados. É o lugar onde os espíritos, mergulhados no esquecimento temporário em um corpo carnal, recebem dos pais um mapa de inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para uma nova existência. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Está na pergunta do Livro dos Espíritos, nas questões 208, 357 e 358. Eu só trouxe aqui uma delas. Está no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Semelhantes Físicas e Morais. Kardec pergunta a espiritualidade. Na pergunta 208, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Não é o Edson que está falando mais uma vez, desculpe, é Kardec através dos espíritos superiores. A importância que nós temos como pais. Menos a avós, né? Porque a avó a gente deixa para almoçar. Agora a neta, deixa morrer. A gente vai ganhar uma netinha agora. Estou avisando. Aí vai almoçar, deixa para almoçar, não tem problema não. Agora a filha, ali. Nesse livro, Gestação sobre o Intercâmbio, o Dr. Ricardo de Bernardi, que é um médico homeopata, gerado pediatra, presidente da Associação Médica Espírita de Santa Catarina, articulista espírita, palestrante e autor de diversos livros. Tem uma página, um capítulo da importância da criança do Evangelho. Um casal espírita, recém-casado, a mulher engravidou. Aí foram ao médico. Foi constatado que era um feto anencéfalo, sem cérebro. E o médico então falou: olha, pela lei, a senhora pode fazer um aborto. Mas eles, família espírita, negaram, não quiseram, deixaram o feto seguir, a gestação seguir. Era feminino. Ela vai e deu o nome de Shirley. E ela fazia o Evangelho toda semana. E conversava com a menina. Shirley, aqui está o Evangelho lá. E falava de Jesus. Aí eu aproveitava, ia passear nos jardins, foi em São Paulo. Ia passear nos jardins, falava com o Espírito. Aqui é o dia assim, o sol, os pássaros, as folhas, as flores, enfim. 9 meses depois, esta irmã deu à luz a um feto que teve uma vida de 84 horas. E, evidentemente, com a morte do desencarne do feto, o casal caiu em depressão, embora espírita, naquela situação, mas eles frequentaram uma casa espírita, se harmonizaram. 2 anos depois, uma sessão espírita naquela casa que eles frequentavam, já no final da sessão mediúnica, um espírito se manifestou. Boa noite, Jesus esteja com todos, e eu queria fazer aqui uma declaração. Aí a coordenadora que coordenava os trabalhos mediúnicos autorizou. E então o espírito falou: o meu nome é Shirley. Eu sou uma pervertida, olha essa história, tem que segurar. Meu nome é Shirley. Eu vim agradecer pela oportunidade que meus pais me deram de cumprir uma missão por 84 horas. Aí a coordenadora: mas minha querida, desculpa, mas não sei quem são teus pais, onde eles moram. Aí a médium falou assim: aqueles dois lá, ó. Aí ela falou assim: e eu pedi autorização para reencarnar naquela família. E eles depois, um ano depois, tiveram uma menina, deram a luz a uma menina, chama-se Shirley, hoje tem 19 anos.
Então aí está a importância da criança, da evangelização, ainda na gestação. E agora nós temos um caso sério aqui no planeta, né? Desses feros, dessas questões nascendo com cefaleia. Temos que tomar muito cuidado, porque estão aí querendo fazer aborto, aí, desculpa a expressão, a torta de Deus. Muito cuidado. É uma prova. Essa juventude interrompida, conforme eu falei, que relata relatos e alertas de jovens do além sobre a importância do Evangelho no lar. Agora vamos ao roteiro do Evangelho no lar. Dia e horário. Escolher um dia e horário da semana em que todos possam estarem juntos. Então não tem importância, não é escolher de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Local, na sala preferencialmente. Duração, mais ou menos 30 minutos. Coordenação a critério. Pode ser o marido, a esposa, o filho, um parente, um amigo, um familiar, um convidado, enfim. E o participante é a família. Então esse é o roteiro, mais ou menos um cronogramazinho simples, fácil de fazer. Mas eu já tenho ouvido, não tem tempo. A vida é corrida, muitos compromissos. Aí eu respondo na matemática. A semana tem 168 horas, 10.080 minutos. E Jesus pede apenas 10 a 30 minutos por semana. Então, desculpa, meus irmãos, mas não tem desculpa. Desculpa, mas não tem desculpa. Depois na matemática, lembrando, né? É 30 minutos por semana, 2 horas por mês, 24 horas por ano, somente um dia por ano dedicado ao Evangelho do Lar. E quanto tempo desperdiçamos com outros programas sem objetivos nobres? É bom pensar nisso. Entendeu? Só estou falando de Evangelho do Lar, hein? O livro básico é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem os livros auxiliares, que é o nosso, Jesus no Lar, Fonte Viva e Agenda Cristã. Eu particularmente gosto muito da Agenda Cristã. Lá no CERED, eu consegui sugerir a diretoria que colocasse a leitura da Agenda Cristã nas sessões públicas, que é um livro pequeno, frase de André Luiz, frase que você está sempre lendo para avivar o nosso conhecimento e a nossa vigilância. Depois nós temos livros auxiliares, lá de Raul Teixeira, por exemplo, Vereda Familiar, Ações Corajosas para Viver, com em Paz, que fala sobre o Evangelho no Lar. Incentivar a participação das crianças com livros apropriados para a idade. Nesse particular, nós indicamos, por exemplo, Meu Pequeno Evangelho de Mônica, que é um livro que tem uma saída muito grande, inclusive nas casas que a gente faz a campanha, que tem livraria, já fazem encomenda direto, porque os pais já ficam lá fazendo encomenda. É muito bom esse livro. Tem outros livros também infantis. Por exemplo, de Raul Teixeira, Não Tenho Medo dos Espíritos, uma narrativa para leitores adolescentes, da editora Frater, A Gotinha de Orvalho, Não Vale a Pena Mentir. Tá? Inclusive tem um site aqui que patrocina o nosso banner, da editora Frater. Se caso não tem livraria aqui na casa, pode comprar na livraria do CERJ ou através da editora. Bom, aí vem o segundo roteiro. Como fazer? Prece inicial. Lida ou espontânea? Eu recomendo espontânea. Então, eu dei um exemplo. Quando você gosta de alguém, você não escreve para a pessoa e fala: ó, eu te amo, hein? Você quer casar comigo, sim ou não? A gente fala daqui. Então, preferencialmente, espontaneamente. Agora, e a prece espontânea não precisa ser aquela prece longa, aquela prece badala. Fala, quase meia hora, não chega a um acordo. Um amigo meu, que é presidente da Casa Espírita Eurídio Passanova, quando ele contou isso no público, eu posso então exteriorizar. Há uns 30 e poucos anos atrás, ele estava em casa numa situação muito delicada. A filha na maternidade, o genro viajando a trabalho, e a esposa na UTI. E ele sozinho em casa. Qual foi a prece dele? Socorro, meu Deus. Foi a prece dele. Deu assim umas 2 ou 3 horas, toca a campainha,
Ele abre a porta, é a irmã de São Paulo. Mano, vim te fazer uma visita de surpresa. Minha irmãzinha, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua sobrinha na maternidade, que eu vou cuidar da minha esposa na UTI. Então, uma prece inicial, hoje eu tenho. Leitura de um livro auxiliar, que já falei anteriormente. Pão Nosso, Ponte Viva, Jesus no Lar, Agenda Cristã, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna. Livro básico, o Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura em sequência e comentários breves sobre o que foi lido. Por que em sequência? Porque existe o Evangelho Carapuça, né? Vocês conhecem. Você abre o Evangelho e essa mensagem é para você, hein? Vai aqui, ó, vai aqui, ó, mãe, ó, pai. Então evita o Evangelho Carapuça. Começa a fazer desde a introdução, para evitar. Quando acabar, você continua de novo. É o Evangelho Carapuça. Aí vira fofoca. Então deixa eu abrir de novo, na outra semana, ó, isso aí é para você, viu? Então evitar o Evangelho Carapuça. Vibrações de radiações para os familiares, encarnados e desencarnados, parentes e amigos. Um amigo meu, ele e a esposa, tiveram lá uma briga lá com a vizinha. E a vizinha ficou de mal, nem falava com eles. Aí ele pensou em mandar um buquê de flores, né, no Natal para a vizinha, para fazer as pazes. Mas a esposa falou assim, não, meu velho, é o seguinte, o Evangelho do lar, vamos orar por essa irmã. E assim foi feito. Passado quase uns meses, quando ele estava entrando no elevador, a vizinha, vizinho, bom dia. Ele não acreditou, voltou e falou para a mulher, minha esposa. A vizinha deu bom dia, mentira, deu. No outro dia a esposa saiu, a vizinha passou, oi vizinha, bom dia. É a força da oração. E depois a prece de encerramento. Caso não tenha espontaneidade, faz uma prece, Pai Nosso, Maria, tem o Pai Nosso de Emmanuel, que é muito lindo, tem a prece de Francisco de Assis, tem outras preces, prece de Cáritas, tem o Salmo 23, e não pode deixar de fazer a prece, preferencialmente espontânea. Depois que você começa a fazer, começa a vibrar nesse ambiente, de repente, quando chega aqui, você tem condições de fazer uma prece. Sempre prece curta, nada de prece longa, contando história. Né? Um colega meu, mesmo na sala de Páscoa, fazia uma prece, e contou a história todinha de Bezerra de Menezes. Levou 4 minutos. O pessoal do passo já estava até se importunando, sentado ali. Aí alguém cutucou ele, para, está na hora. Então, prece curta, mas eficaz. Muito importante, meus irmãos. Não transformar o Evangelho no lar em sessão mediúnica. Ai mamãe, acho que a vovó, não sei, vai dar um recado. Para. O lar não é centro espírita. Se é o médico que está fazendo o Evangelho no lar, ele, a esposa, os filhos, ele tem uma intuição, anota, escreve, traz para a casa espírita, que é o local adequado a esse tipo de situação. Leva uma das coordenadoras, o coordenador, a direção da casa e mostra aquela observação. Então, não transformar o Evangelho no lar em sessão mediúnica. E aqui a Jorge Ângeles nos dá assim uma mensagem muito, inclusive essa mensagem está no livro da fé do Evangelho no lar, que eu transferi para cá, porque é uma mensagem muito linda que eu vou ler para vocês. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, abre o Evangelho, estende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênção de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado.
Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Pequeno Evangelho, nós falando em casa, abrange toda a rua ou um prédio em que nós estamos habitando. Tá? Se alguém, no edifício de apartamento, alça aos céus a presta comunhão em família, todo o edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Tudo de orientação, eu coloco aqui, para tirar dúvidas, através do contato, meu nome é Edson, o e-mail evangeliolar@gmail.com, e tem os 2 telefones aqui, celulares também podem ligar. Vamos levar esse alimento para o nosso lar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí está, meus irmãos, minhas irmãs, um comentário sobre o Evangelho no lar. Eu estou passando para esse calor. A gente se empolga, vai falando, né? E se não, se alguém não cutucar a gente vai embora. Falar de Jesus é uma boa. Por isso que ele tem 1 hora para falar. Não é mesmo? Vai falando, vai se entusiasmando, vai se empolgando para variar. Então eu agradeço a gentileza e a atenção de todos. Mais uma vez agradeço o convite para casa. Que Jesus nos abençoe, nos proteja de sempre, nos mantenha harmonizados. E quem sabe numa próxima oportunidade estaremos aqui. Que Deus, esse moral, essa lei de espíritos iluminados, nos acompanhe no nosso destino.